Olá, pré-vestibulando, meu futuro calouro, aqui é a professora Raíssa Costa, de Biologia. Hoje a gente vai responder algumas questões sobre citologia, organelas celulares. Eu espero que você já tenha visto os nossos 2 vídeos ali da parte teórica, para que a gente consiga responder essas questões de uma maneira melhor. Então, vem comigo. Então, vamos começar a responder as nossas questões, todas as questões de vestibulares super atual para você que você consiga aí fazer esse exercício de como que isso vai cair lá na tua questão. Então, a primeira questão que a gente vai responder aqui, ó, um vestibular de 2020 para ti. Então, vamos fazer essa leitura inicial e já ali exercitar o nosso pensamento com tudo que a gente aprendeu até agora, tá certo? Então, vamos colocar aqui. O cultivo de células tem sido utilizado como uma possível alternativa para a produção de moléculas úteis na medicina, como a produção de hormônios naturais. Eu, se fosse você, já marcaria aí essa nomenclatura hormônios, porque já é ali uma dica que a questão está te dando. Então, super interessante para a gente já pontuar isso aqui. Com a intenção de produzir hormônios como a testosterona e a progesterona, que são derivados do colesterol. Outra palavrinha aí que você já pode marcar. Pesquisadores tiveram que selecionar uma linhagem de células a partir da caracterização morfológica delas. Na figura abaixo estão apresentadas essas características. A partir da observação, qual é o número da linhagem selecionada para atingir o objetivo pretendido. Então, Raíssa, às vezes esses enunciados, eles são muito extensos, por isso que eu falei para você ali delimitar o que é mais importante para ti. Ele falou de hormônios, ele citou quais hormônios, progesterona, né, ali, também a testosterona, e ele citou o colesterol. Então, se está falando ali de progesterona, testosterona, ele está falando de um hormônio gonadotrófico, um hormônio produzido lá nas gônadas. E lembra o que a gente falou? Que esses hormônios, para serem produzidos, eles precisam de lipídio, eles precisam de gordura, que é esse colesterol, um esteroide, né, como nós falamos. E aí, o que você tem que lembrar? Raíssa, eu sei que eu anotei que existia ali uma organela que fazia justamente essa função, que é a síntese de lipídio. Qual que é essa organela? Procura aí nas tuas anotações, lembra aí, puxa na memória comigo. Essa organela é o retículo endoplasmático liso. Então, o que você tem que pensar? Se a intenção aqui é utilizar essas células que possam ter uma produção hormonal, eu tenho que escolher aquela célula que tem uma maior quantidade da organela que vai produzir esse lipídio. Então, vamos analisar aqui essas linhagens celulares que ele colocou para a gente. Primeiro, ele colocou para vocês aqui também quais são as organelas presentes nessa célula. Ele colocou o complexo de Golgi. Então, você já tem que associar aí a função do complexo de Golgi. Ele delimitou aqui também mitocôndrias, lisossomos, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, lá na tua legenda. Raíssa, se eu quero produzir esses hormônios a partir de colesterol, então eu vou procurar aquela célula que tem mais... Qual organela? Eu vou procurar a célula que tem mais retículo endoplasmático liso. Então, você observa aqui, ó, que o retículo endoplasmático liso, na nossa legenda, está representado por esse quadrinho aqui, bem branquinho, né, com poucas listras, e a gente encontra uma maior quantidade do retículo endoplasmático liso lá na célula 3, na linhagem 3. Então, para a gente, nós marcaríamos aqui a letra C. Então, você consegue associar, como eu tenho que saber ali o nome da minha organela e eu tenho que saber a função dessa organela para eu conseguir responder a minha questão. Tudo certo até aqui? Vamos continuar. Ir para a segunda. O que é que ele fala para a gente? Sobre o retículo endoplasmático, notem que ele não citou aí qual é dos dois, ele só falou retículo endoplasmático, tá certo? Assinale o que for correto. Então, vamos observar aqui o que nós temos. Ele colocou aqui para ti. Possui aderidas à sua membrana estruturas compostas macromoléculas. Essas macromoléculas possuem ligações covalentes do tipo fosfodiéster ou peptídicas. Então, o que você pode já pensar? Raíssa, eu sei que retículo endoplasmático pode ter ali aderido à membrana ribossomos. Então, já é um pensamento aí que a gente pode seguir. Se tem ribossomos, ele vai sintetizar
Proteínas. E eu lembro, Raíssa, lá nas minhas questões de compostos orgânicos, que proteína é feita a partir de aminoácidos. Proteína é um polipeptídeo, tá certo? Então, sim, pode ter ligações peptídicas e pode ter ligações fosfodiéster, tá certo? Então, a gente já pode colocar aí a primeira como correto para a gente. 2. É responsável pela síntese de moléculas orgânicas, cuja cadeia carbônica possui em sua estrutura hidrocarbonetos e ácido carboxílico. Vamos puxar aqui de novo. Responsável por produzir moléculas orgânicas. Qual que é a molécula orgânica ali que a gente vai ter nessa síntese lá do meu retículo endoplasmático? Lembra que o retículo endoplasmático liso sintetiza lipídios, tá certo? E o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteína. Lá nas proteínas, a gente tem o aminoácido, que tem um grupo amina e tem um ácido carboxílico. Então, a gente pode considerar aí a segunda correta também. 4. Está presente nas células de organismos de 4 reinos, todos eucariotos. E aí você tem que pensar, então está sobrando um reino, Raíssa. Se está sobrando um reino, é o reino procarionte. Qual que é o reino procarionte aí? Me responde aí do outro lado. Justamente, é o reino Monera, onde a gente encontra ali as bactérias, as árqueas. E aí você já sabe que essa célula procarionte bacteriana, ela não possui organelas membranosas. E o retículo endoplasmático é uma organela. Então, está correto também a 4 para a gente. 8. Armazena nas células musculares esqueléticas íons provenientes de átomos, que possuem 2 elétrons na camada de valência. Agora, pré-vestibulando, agora eu quero que você lembre aí do conteúdo de química que você estudou e que nós temos aqui na nossa plataforma também, tá certo? Quais são aí os átomos que têm 2 elétrons lá na camada de valência? Entre eles vai ter o cálcio. E o retículo endoplasmático liso, ele pode fazer ali a deposição de cálcio nas células musculares, como se fosse ali uma reserva para você. Então, a gente também pode considerar como correta essa 8ª. 16. É responsável pela síntese de parede bacteriana quando presente. Opa, você já observou que tem uma coisa aí que não está muito legal, né, pra gente? O que não está legal? Ele já citou aqui bactéria. E aí você já sabe que bactéria não tem organela. Se bactéria não tem organela, não vai ter retículo. Se não tem retículo, você já associou que essa vai estar incorreta, tá certo? Então, a gente conseguiu aí ter várias informações a respeito dessas organelas e já concluímos que a única que vai estar incorreta vai ser a 16. Vem me acompanhando para a gente responder aqui as próximas. O que ele coloca aqui para a gente? Vestibular de 2019, super atual, organelas celulares sempre caem em questão de vestibular. Então, vamos analisar. As células animais possuem estruturas citoplasmáticas denominadas organelas, que permitem a sobrevivência celular. E aí você vai assinalar verdadeiro ou falso de acordo com o que as alternativas colocarem para você, tá certo? Então, vamos começar aqui na letra A. Células de certos organismos possuem organelas que produzem ATP. Opa, Raíssa. ATP, eu já lembro aqui de energia. Então, você já pode marcar aí uma informação importante nessa alternativa, que isso te ajuda a respondê-la. E as utilizam na síntese de substâncias orgânicas a partir do dióxido de carbono. Raíssa, eu acho que eu lembro que isso aí já é um processo de respiração celular. Tá correto, tá até aqui. Essas organelas são os lisossomos. Raíssa, eu acho que não, porque lá na minha anotação tem dizendo que quem produz energia para mim é mitocôndria. Então, eu não posso atribuir toda essa função que ele colocou aqui na minha alternativa aos lisossomos. Então, essa alternativa ela está incorreta. Toda essa informação que ele colocou teria que ser para as mitocôndrias e não para o lisossomo, tá certo? Então, a gente vai descartar essa alternativa. Letra B. O conjunto de organelas citoplasmáticas varia de uma célula para outra, de acordo com as especialidades funcionais da célula. Nesse sentido, é razoável supor que há mais complexo de Golgi em células excretoras. Vamos analisar. Será que eu tenho todas as organelas em todas as minhas células?
Não preciso de todas as organelas em todas as células. Será que se eu tenho a mesma quantidade de organelas em todas as células? Vamos analisar aqui com calma. Eu preciso de 10 complexos de Golgi numa célula neural? Eu preciso de 10 complexos de Golgi numa célula muscular? Será se eu preciso de 10 complexos de Golgi numa célula pancreática? Exatamente essa quantidade? Você não precisa. Você pode ter isso de uma maneira variável. E aí, lembra aí, qual que é a função do complexo de Golgi? Não é a secreção celular? Então, faz sentido que você tenha uma quantidade maior de complexo de Golgi em células excretoras. Nós podemos colocar aqui a letra B como correta, tá? Vamos exercitando aí o nosso pensamento. Lá na letra C, ele coloca o seguinte: células que possuem muito retículo endoplasmático liso sintetizam proteínas e as transferem para o complexo golgiense, que as concentra e as libera em vesículas, que terão diferentes destinos nessa célula. A gente tem um erro em uma palavrinha, em toda essa alternativa que ele coloca para você. Tudo que ele colocou aí, a gente só tem um erro em uma palavra. Qual que vai ser? Analisa aí com calma comigo, lê de novo, exercita aí o seu pensamento e o que eu posso colocar como erro em todo aí o que ele colocou para mim. Vamos analisar. Ele disse que sintetiza proteína, tá? Ele disse para você que transfere para o complexo de Golgi. Ele disse que tem vesículas também lá nessa célula. Mas aí você sabe que lá no começo ele falou que é retículo endoplasmático liso. Raíssa, mas eu sei que quem vai sintetizar proteína é o rugoso, porque é o rugoso que tem ribossomos. Então eu posso dizer que essa alternativa ela está errada. Por quê? Porque aqui no lugar de liso deveria ser rugoso, tá certo? Então, a gente pode aí eliminar essa alternativa. Letra D. Se retirarmos os lisossomos e os ribossomos de uma célula, serão prejudicadas, respectivamente, a digestão intracelular e a síntese proteica. Então, a gente já tem que associar aí organela à função. Lisossomo, digestão intracelular. Tá correto? Tá correto, justamente. Ribossomos, síntese proteica. Posso colocar? Posso marcar? Então, tá correto. Então, de fato, aí a gente vai ter essa alternativa como correta para a gente, tá certo? Vamos aqui na nossa próxima questão. Na quarta questão, também atual para a gente, o que ele está citando? Ele está dizendo para você: no citossol ou hialoplasma, você sabe aí que essa terminação de plasma, ela já nos lembra aí algum líquido, né? Algo que é hialino, é algo que você não consegue enxergar, é algo que é meio transparente. Então, esse hialoplasma é o líquido que a gente tem dentro do citoplasma, onde estão imersas as tuas organelas, tá certo? Ocorrem diversas reações químicas do metabolismo, bem como várias organelas responsáveis pelas atividades da célula. E aí você vai ter que marcar o que está correto ou não está, tá certo? Vamos começar. As mitocôndrias exercem o papel de realizar fotossíntese nas células vegetais, pois possuem o pigmento clorofila, que participam do processo da absorção de luz. Será que está correto isso daí? Será que é a mitocôndria que faz esse processo de fotossíntese? Lembra aí comigo quem é que faz fotossíntese que você anotou lá no teu caderno. Procura aí rapidinho o que você colocou. Quem faz fotossíntese é o cloroplasto. Então, a gente pode colocar como um erro que há aí nessa alternativa para você. 2. Os centríolos são pares de cilindros responsáveis por fornecer energia à célula, visto que participam da respiração celular, processo que libera gás carbônico, água e ATP. Raíssa, eu não me lembro de você ter falado que centríolo produzia energia. Quem produz energia para você vai ser quem? Vai ser a mitocôndria, tá? Todo esse processo que ele colocou aqui para ti de respiração celular, que vai liberar gás carbônico, que vai liberar água, que vai liberar ATP, é um processo realizado pela tua mitocôndria para produção energética, tá certo? Então, a gente já colocou aqui as duas primeiras afirmativas como erradas. Não esquece aí, anota. 4. Complexo golgiense, formado por várias membranas achatadas, é responsável pela síntese de proteínas, pois há presença de ribossomos aderidos às suas membranas. Será que quando a gente falou de complexo de Golgi, a gente atribuiu essa função para ele?
Se você for olhar aí a tua anotação, você vai ver que não, a gente atribuiu a função de secreção celular, a gente atribuiu a função de empacotamento, de armazenamento, de síntese lá do acrossomo do gameta masculino. Então, a gente já pode colocar aqui também como um erro nessa alternativa para a gente. 8. Os ribossomos são formados por duas subunidades, de tamanhos e densidades diferentes, e estão presentes em todos os seres vivos, responsáveis pela síntese de proteína. Lembra que eu falei para você que o ribossomo é um organoide e a gente consegue encontrar ele em todos os reinos, em todos os organismos vivos, sintetizando proteínas? E sim, está correto quando ele diz para você que o ribossomo ele é formado por duas subunidades. Lá na síntese proteica a gente vê isso com mais calma, a formação das proteínas, os aminoácidos, os códons, introns, exons. Você vai lembrar aí dessas palavrinhas mais na frente, tá certo? Então aqui a gente pode colocar o 8 como correto para a gente, tá bom? Vamos passar aqui. 16. Nos lisossomos são encontradas enzimas que fazem digestão intracelular. Além da digestão de substâncias vindas de fora da célula, os lisossomos também podem reciclar partes desgastadas da minha célula. Então, aquilo que eu falei para você, da digestão heterofágica, que é algo que vem de fora, e a digestão autofágica, que é algo que vai vir de dentro da minha célula, tudo bem? Então, essa 16 aí a gente pode colocar como correta, tá? Vamos para a próxima questão da FUVEST 2020, uma questão aí muito atual para você, para que a gente analise ela com calma. Analise os esquemas simplificados nas células 1 e 2. Então, você já pode observar que ele te deu duas células e nessas duas células a gente tem uma quantidade de organelas diferentes. Você observa que na célula 1 você tem uma grande quantidade de mitocôndrias e na célula 2 você tem uma grande quantidade de vesículas secretoras. Então, isso já te lembra o quê? Isso já te lembra complexo de Golgi, tá certo? Vamos ver aqui o que ele está perguntando. Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas respectivamente no... Então, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho muita mitocôndria em uma célula, Raíssa, significa que eu preciso de muita energia. Se eu preciso de muita energia, vamos analisar aqui quais são as opções que ele deu para a gente. Ele falou sangue, osso, músculo e pâncreas. Raíssa, eu acho que eu me exercito, que eu preciso de mais energia dos meus músculos. Faz sentido para você? Faz sentido para a gente. Então, a gente já delimita aqui, ó, na letra C e na letra D. E depois ele coloca para você uma célula com muita secreção. Onde que eu preciso de mais secreção? Será se eu tenho mais secreção no meu pâncreas ou eu tenho mais secreção no meu osso? Vamos analisar aí. Lá no sistema endócrino, você vai ver que o teu pâncreas, ele vai produzir ali hormônios para você, hormônios como insulina, hormônios como glucagon, ele produz também ali um suco pancreático que pode te ajudar no processo de digestão, tá certo? Então faz sentido que você tenha mais vesículas, que seja uma célula ali secretora lá no teu pâncreas, finalizando aí pra gente com a letra C, tá certo? Vamos aqui para a última questão. Nessa última questão, a gente tem um esqueminha, tá? Para analisar. Note que nesse esquema, ele demonstra para você, ó, uma célula eucarionte. Então, é a tua célula que você tem que analisar. Note que ele colocou aqui para ti que tem algumas setinhas, né? Ele colocou aí algumas estruturas que ele não nomeou, mas você já dá para fazer aí uma interpretação. Então, vamos ver aqui o que ele está dizendo. Raíssa, ele colocou aqui que o 4 é uma central de energia. E que essa central de energia, logo em seguida, tem a produção de ATP. Raíssa, se ele está falando de energia, está falando de ATP, eu acho que esse 4 aí vai ser uma mitocôndria. Será que a gente tem aí nas nossas alternativas como mitocôndria? Vamos analisar, ó. Eu tenho. Tenho na letra A, tenho na letra B e tenho na letra D de dado. Vamos voltar lá na nossa imagem. Ele colocou aqui para você também que você tem aqui, ó, no 1, um centro de produção de proteínas, que logo depois vai ser enviado para um centro de armazenamento e empacotamento e secreção.
Raíssa, eu sei que quem faz secreção é complexo de Golgi. Então, para mim, esse 2 já é aí um complexo de Golgi. Vamos analisar nas nossas alternativas. 4 era mitocôndria, 2 era complexo de Golgi. A gente já ficou aqui na letra B. O que a letra B te diz? Que o 1 seria retículo endoplasmático granuloso. Vamos ver aqui se faz sentido. Centro de produção de proteínas. Você sabe que o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso possui ribossomos. Se ele possui ribossomos, ele pode produzir proteínas. E aqui no final seriam vesículas de transporte para auxiliar no processo de secreção. Tá certo? Então, a gente fica aqui com as nossas questões. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha anotado muita coisa, espero que você tenha aprendido muita coisa. E a gente vai ficar por aqui com a nossa aula e até logo.